A gente, a gente que é mulher, que ainda é nova, é doido para arrumar um homem. Eu tô com o seu neto faz 26 anos, vó. Eita! Não acredito numa dessa. Aquela louça que tá lá na pia. Se eu vou lavar? Sim. Eu não, vó. Por que, minha filha? Senhora que vai lavar, vó. Eu não tô aguentando a dor nas pernas, minha filha. Eu caio. Eu tô segurando aqui pra eu não cair, ó. Não sei o que é isso, essa dor nas minhas pernas. Não sei o que é isso, minha filha. Eu queria ir no médico. Então vamos no médico então, pra ver o que é isso. Ai, uma dor. Ai, minha filha. Me dá uma tremura. Vou cair. Meu Deus do céu, que Deus tá comigo, meu Pai querido. Que eu amo meu Deus de coração, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu amo meu Deus de coração e ele...